aberto essa presente sessão solene. Convido a todos, na mais alta posição de respeito, entoarmos juntos o hino nacional brasileiro. Antes de agradecer às autoridades presentes, gostaria de agradecer a todos por terem vindo na data de hoje, um dia um pouco atípico e uma solenidade que acabou acontecendo até por conta da agenda da casa um pouco em cima da hora, devido a algumas ausências, principalmente por conta da função militar. Agradeço a presença de todos. Senhor Luiz Fernando Valente de Souza Marcondes, presidente estratégico da Associação MMDC, Douglas Ramos, presidente da SOAMI CPOR, Ney Duarte, delegado da DESG, Francisco Baltazar de Abreu Sodré Santoro, presidente da ORI, Antônio Carlos Castilho Garcia,
presidente da BORE, neste ato representando o tenente Rogério, presidente do CNOR. Capitão de fragata Almir Carlos Porto, representante o comandante do 8º Distrito Naval. Primeiro-tenente Pegoraro, representando o comandante do 3º Batalhão de Polícia de Choque. Tenente Ferraço, representando neste ato o comandante do HMASP. Luiz Lenerte, vice-presidente da Associação Campineira de Oficiais da Reserva. Cabo PM Amorim, representando o 3º Batalhão de Polícia Militar. Primeiro Sargento Stênio, representando o comandante do 13º Batalhão de Polícia Militar. E o Coronel Blaskovski, assessor parlamentar do Comando Militar do Sudeste. Sem contar com as presenças nominadas na mesa, nosso coronel comandante do CPOR. Antes de mais nada, gostaria de passar 2 vídeos curtos. Um fala sobre o serviço militar obrigatório e o outro fala especificamente sobre o juramento dos oficiais R2. Ao ser declarado aspirante oficial da reserva, assumo o compromisso de cumprir. Assumo o compromisso de cumprir. Na paz e na guerra. Na paz e na guerra. Os deveres que me competem. Os deveres que me competem. Para a segurança e grandeza do Brasil. Para a segurança e grandeza do Brasil. Cuja honra. Integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Agora um vídeo sobre o alistamento militar. Aproveitando o momento, antes de mais nada, só citar meu amigo, companheiro de bancada, cujo qual o cerimonial está me devendo 10-0 já, né? Capitão Castelo Branco, capitão do Exército Brasileiro, que muito me honra com a sua presença. Momento de pensarmos. Se dependesse de mim, por exemplo, todos os jovens brasileiros prestariam serviço militar. Iam aprender sobre disciplina, igualdades, hierarquias, valores. Precisamos disso, porque as famílias estão muito sobrecarregadas, não têm tempo para educar, as escolas estão proibidas, as escolas estão politizadas. E aí? E aí que precisamos de rever alguma coisa histórica. Por exemplo, procure nos arquivos recentes da história do Brasil sobre os generais, sobre os militares que presidiram a República. Nenhum deles saiu do governo com um tostão furado no bolso. Não meteram a mão. Educados, homens de uma época diferente, com esta orientação de pátria, de deveres. Precisamos disso. Nós precisamos colocar na cabeça das pessoas que as Forças Armadas, por exemplo, nos ensinam os valores indispensáveis para uma sociedade que deve se encaminhar para o progresso. A igualdade dos uniformes, que nos torna todos por igual, mas a diferença das patentes, que significa você pode subir na vida por mérito, por valores. Estas questões precisam ser discutidas. É o dia de pensarmos num Brasil melhor, que é possível, mas que precisa passar pela grande revolução. E a grande revolução tem um nome muito indigesto, especialmente hoje dentro das escolas, porque as escolas estão politizadas. A palavra é disciplina. Convido agora para fazer a canção do expedicionário em formato de poesia, meu amigo, o senhor Gentalha. Canção do Expedicionário, de autoria
de Guilherme de Almeida, quando tocada a música é do inesquecível maestro Espartaco Rossi, não é o caso aqui agora. Você sabe de onde eu venho? Eu venho do morro, do engenho, da selva dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana, onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão. Venho de minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços mornos de Moema, lábios de mel de Iracema estendidos para mim, ó minha pátria querida, a Senhora Aparecida e do Senhor do Bonfim. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão e que de viver em meu peito foi até tomando o jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreno, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, minha casa pequenina lá no alto da colina onde canta o sabiá. Venho de trás deste monte que ainda azula o horizonte onde o nosso amor nasceu, de um rancho que tinha ao lado um coqueiro que, coitado, de saudade já morreu. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz, repleto de estrelas prateadas, que se ajoelham deslumbradas, fazendo o sinal da cruz. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa este V, que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Muito obrigado, senhor Gentili, que sempre nos brinda com as suas magníficas poesias. Para quem gostou dessa, porque ainda não ouviu, a de 32, que é, sem dúvida, um marco. Convido agora para fazer o uso da palavra o coronel Richard Wallace Scott Murat, comandante do Centro de Preparações de Oficiais da Reserva do Estado de São Paulo. Gostaria de anunciar a presença do meu amigo, deputado estadual, Frederico Dávila. Excelentíssimo senhor deputado estadual, tenente Coimbra, excelentíssimo senhor deputado estadual, capitão Castelo Branco, senhor capitão de fragata Almir, representando o comandante do 8º Distrito Naval, senhor primeiro-tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Pegoraro, do 3º Batalhão de Policiamento de Choque, senhores integrantes das diferentes associações aqui representadas, integrantes do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, meu cordial bom dia. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o deputado estadual, o tenente Coimbra, pela iniciativa em realizar essa sessão solene em homenagem aos nossos oficiais R2. Para nós é muito gratificante. Eu estou fechando 2 anos no comando do CPOR de São Paulo e tem sido para mim um período de grande realização profissional, onde eu pude constatar e atestar a importância que, particularmente, o Exército Brasileiro ele atribui à formação dos seus recursos humanos, em particular à formação dos seus oficiais da reserva, dos seus oficiais R2. Nesse sentido, eu passo a leitura do noticiário do Exército, que é a palavra oficial da nossa força, relativa ao Dia do Oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Dia do Oficial da Reserva, Dia do Oficial R2. O Exército Brasileiro comemorou em 4 de novembro o Dia do Oficial da Reserva, R2, instituído em reverência ao nascimento do Tenente-Coronel Luiz de Araújo Correia Lima, idealizador dos órgãos de formação de oficiais da reserva no país. Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e descendente de família de militares,
Destacou-se no Colégio Militar de Porto Alegre, na Escola Militar do Realengo, onde veio a ser instrutor, e na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, pela sua inteligência e liderança. Como estudioso das doutrinas pós-Primeira Guerra Mundial, vislumbrou perspicazmente a importância da incorporação às reservas mobilizáveis de cidadãos com formação superior e conduta ilibada, o que motivou o Exército Brasileiro a criar, em 22 de abril de 1927, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, CPOR do Rio de Janeiro, organização militar pioneira na formação de oficiais R2 no formato do Reserve Officers Training Corps dos Estados Unidos da América, sendo seu primeiro comandante o então Capitão Correia Lima. Ao longo do tempo, a ideia de criação de uma organização militar formadora de oficiais R2 evoluiu e firmou-se com a criação de diversos CPOR e de núcleos de preparação de oficiais da reserva, os NPOR, por todo o território nacional, a fim de atender às especificidades das diversas armas, quadros e serviços. A formação do oficial R2 advém de processo meticulosamente planejado para instruir e incutir nos alunos, em um curto período de tempo, valores morais e profissionais da vida castrense. Originalmente instituída com a duração de 3 anos, a formação de oficial R2 foi reestruturada para 2 anos, em 1942, perdurando dessa forma até 1966, quando foi novamente reestruturada e passou a ser realizada em um único ano de formação. Devido às crescentes demandas na área administrativa, profissionais especializados por entidades civis de nível superior, voltados para diversas áreas de interesse da Força, têm sido incorporados ao Exército por meio do estágio de serviço técnico para a formação do oficial técnico temporário, à semelhança dos oficiais R2 médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários e enfermeiros, que também prestam fundamental apoio à saúde e ao bem-estar dos militares e de suas famílias, inclusive em regiões inóspitas de nosso país. No atual processo de transformação pelo qual passa o Exército Brasileiro, impõe-se à Força Terrestre buscar constantemente a formação ideal e o melhor aproveitamento desses militares nas complexas e desafiadoras missões que o século XXI apresenta. Nesse contexto, caberá ao oficial R2 um papel relevante como integrante fundamental da instituição, quer pelas atividades militares que desempenha, quer pelo papel de multiplicador dos valores cultuados na reserva, quando de sua saída da Força Terrestre. Além de pertencer à reserva mobilizável, o oficial R2 normalmente ocupa funções relevantes na sociedade brasileira, onde exerce o papel de multiplicador dos valores castrenses e atua como líder na construção de uma sociedade melhor. Nesta data tão importante, o Exército Brasileiro enaltece e agradece aos oficiais R2 de ontem, de hoje e de sempre, pela dedicação, pela lealdade e pelo amor à instituição e ao Brasil, concitando-os a trilhar o correto caminho do dever e a seguir os exemplos do seu patrono, o Tenente Coronel Correia Lima. Parabéns a todos os oficiais R2. Convido para fazer uso da palavra meu amigo, capitão do Exército e deputado estadual, capitão Castelo Branco. Senhores oficiais presentes, nobres deputados, nominata já mencionada, nosso bom dia. E eu começo parabenizando o Tenente Coimbra pela iniciativa, que muito enobrece essa casa e que esse ano tem a oportunidade de vivenciar muitos eventos militares, trazendo para cá representatividade. Nós representamos também as Forças Armadas. Parabéns, Tenente Coimbra, que tem feito um excelente mandato, principalmente se destacando pelo apoio aos tiros de guerra, ao oficial da reserva e aos colégios militares, que o senhor tem liderado com brilhantismo.
A casa é muito feliz, depois do coronel Erasmo Dias, saudoso Erasmo Dias, e antes disso, somente lá no Império é que essa casa teve oficiais do Exército. Tivemos um longo hiato sem nenhuma representatividade militar e quis a providência divina que nesse ano tivéssemos dois. Um capitão de AMAN representando os oficiais de carreira e um tenente brilhantemente representando os oficiais da reserva. Então temos aqui hoje na casa dois oficiais que representam as Forças Armadas e que defendem os nossos melhores valores, princípios e objetivos. A minha contribuição para o Dia do Oficial da Reserva, como historiador que sou, é contar um pouco da história, Tenente Coronel Murray, né? Antes da vinda da família real, em 1808, vamos puxar daí para não puxar antes, o Exército Imperial Português é que dominava o oficialato e alguns oficiais brasileiros iam fazer curso na Academia Militar de Portugal e vinham para cá servindo ao Reino de Portugal. Foi só em 1808, com a vinda da família real, que a gente começa a formar nossos próprios oficiais. A Real Academia Militar ficava no Paço, do lado exatamente do Palácio de Dom João VI, e a Real Escola Naval, que passou por vários endereços até ir para a ilha de Villeneuve. Muito bem, essas são as nossas duas origens. O país era muito grande, muito vasto, com muitos problemas, e a quantidade de oficiais formados nas escolas oficiais não era suficiente para atender às demandas do país. Então, já naquela época, eles criaram os quadros comissionados, parecido com o que o exército americano iria criar depois. Os oficiais comissionados incorporavam para missões específicas, ficavam um determinado tempo e depois saíam. A primeira a adotar isso foi a Marinha. A Marinha, por força até da sua missão externa, comissionava muitos marinheiros para missões. O Exército depois acabou adotando o mesmo princípio, em função, como disse, da vastidão no território. E nós vamos chegar num ponto interessante da história, que foi a Guerra do Paraguai. Naquela situação, poucos sabem, 3 milhões de soldados, de militares, estiveram envolvidos num dos maiores conflitos da América depois da Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi imediatamente anterior, de 1860 a 65, e logo na sequência, de 66 a 70, a Guerra do Paraguai. 3 milhões de militares diretamente envolvidos e outros 3 milhões de indiretos. Nós não tínhamos condições de mobilizar tanta gente. 50% do efetivo do Exército e da Marinha já foram de militares comissionados. Inclusive, pela primeira vez na história do Brasil, com a incorporação de negros nas nossas fileiras, de uma maneira pioneira também. Ao contrário do que dizem, o Exército e a Marinha já incorporavam nas suas fileiras, ombro a ombro, para lutar pelo mesmo ideal, as pessoas de diversas matizes raciais. O que não interessava era o combate e a vitória. Esse foi um ponto interessante. E depois disso o Exército mantém e a Marinha também, mas diminui. O outro ponto crucial da história foi na Segunda Guerra Mundial. Ali, novamente, em função de conflito, o Exército manda para a Segunda Guerra Mundial a Força Expedicionária Brasileira, cuja metade do efetivo era de oficiais e praças comissionados, que nos deram grandes heróis. O Tenente Megan, que tem a nossa pista na academia, era oficial da reserva, entre outros. É importante salientar também que o CPUR, como hoje a gente vê, ele é oriundo da missão militar francesa, que trouxe essa ideia, mas o modelo francês não se adaptava muito, e foram os americanos, que têm isso muito sofisticado, que nos deram um modelo que a gente tem hoje. Para os senhores terem uma ideia, o Exército Americano hoje tem 4 carreiras de oficiais chamados QCs, ou complementares. 4 carreiras distintas. Evidentemente que estamos falando de um exército muito operacional, muito maior que o nosso, que vive em conflitos de grande monta, direto, e que, portanto, tem uma necessidade, uma demanda de formar gente rápido, porque as baixas também são altas. O fato é que nós temos no oficial da reserva um importante pilar da instituição. O CPUR de São Paulo, por exemplo, é uma instituição secular. Ali morou
a família Andrada, Bonifácio, toda aquela área pertencia à família Andrada e Silva, inclusive onde hoje é o Campo de Marte, ali pertencia a eles. E o Solar dos Andradas hoje recebe com muita propriedade o nosso Centro de Preparação de Oficiais e, por enquanto, também o Colégio Militar. Os oficiais da reserva hoje representam um esteio moral da nação e uma perspectiva de ampliação dos nossos valores e dos nossos princípios. País tão carente disso. Faço minhas palavras do Tenente Coimbra, acredito que do deputado Frederico Dávila. O ideal é que nós pudéssemos ter um modelo de ter muito mais centros de preparação de oficiais da reserva, muito mais capacidade de absorção. Os nossos jovens querem servir as Forças Armadas, ao contrário do que antigamente se pensava, e a gente não tem capacidade de absorção, financeira, inclusive, e estrutural, o que deve ser revisto. Eu tive a oportunidade de servir em Israel nos anos 90, evidentemente que estamos falando de uma outra realidade, mas lá, ao completar a sua idade, todos vão servir as Forças Armadas, todos, absolutamente todos. Não precisa necessariamente servir no fronte, mas vai prestar um serviço ao país. Isso é um sonho. Se a gente tivesse aqui com 18 anos, todos, absolutamente todo brasileiro, deveria servir a sua nação 6 meses ou 1 ano, em qualquer missão administrativa, operacional, logística, enfim, seria o seu quinhão de contribuição à construção da nação. Esse é um sonho que, quem sabe, um dia a gente consegue realizar. Por enquanto, eu não posso deixar de citar, para terminar a minha fala, o meu avô, Domingos de Luca, que em 1914 foi oficial comissionado na Itália, combateu na Primeira Guerra Mundial, fez a Escola Militar de Caserta, rápida, para poder ir para o fronte na Itália, e lá ficou, e depois é que veio para o Brasil. E meu pai, Sodré e Chicão, que é da turma de 48, né? Segundo ele, é o último vivo. A probabilidade dele ser o próximo na lista de chamada é de 100%. Né? E ele ainda fez aquela época que o CPUR era, como dito pelo coronel Vai, de 2 anos, de infantaria, da turma de 48. Então eu venho dessa tradição também. Assim como todos os meus tios, parentes da época, todos fizeram o CPUR. A elite paulista fazia o CPUR. Né, meu amigo, grande escultor e pianista e de cavalaria. De maneira que a elite paulista, ou boa parte da elite paulista, passou pela formação militar, e se hoje nós temos um esteio moral na nossa sociedade, é graças a um trabalho de muitos e muitos anos que o CPUR brilhantemente presta ao país. Eu agradeço e parabenizo novamente essa festa bonita e que esta Casa Legislativa receba cada vez mais eventos como esse. Muito obrigado, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Convido agora para presidir os trabalhos o excelentíssimo senhor deputado Castelo Branco. Só a título de explicação é que, seguindo a liturgia da casa, a mesa ela não pode ficar sem a presidência, por isso fizemos essa troca. Autoridades já anunciadas, mas novamente, Tenente Coronel Murray, em nome de quem saúdo todos os militares aqui presentes, deputado Castelo Branco, deputado Frederico Dávila, em nome de quem saúdo também todos os parlamentares que não estão presentes, mas justificaram sua ausência, e todo o staff da casa. Fazendo uma saudação especial aos Tenente R2 que hoje se fazem aqui presente, cujo qual eu tive a oportunidade de servir, meu irmão, Tenente Wesley, 2010, o Silva, que é da minha turma, 01 da minha turma, também 2010, Aulê está no fundo, Janete escondido ali, careca, Janete, está perdida aí, Barreto,
Tenente Clara, enfim, inúmeros outros amigos que se fazem presente na data de hoje. Quem não me conhece, sou o primeiro tenente Coimbra, da turma de 2010, tenente oficial R2, com muito orgulho. Tive a oportunidade de servir no 6º Batalhão de Infantaria Leve, no 2º Batalhão de Infantaria Leve e no 2º BAVEX. E, conforme o capitão já colocou, dentro dessa casa não havíamos representação há 16 anos dentro das Forças Armadas. E fico muito contente, juntamente com o capitão Castelo Branco, ombrear essa renovação, ombrear os valores que nos competem, que nos trouxeram até aqui em relação à força. Só a título de curiosidade, no ano de 2018, elegemos oriundos das Forças Armadas um presidente da República, um vice-presidente, 6 deputados federais e 7 deputados estaduais. E eu tenho a honra de ser o único oficial R2 eleito entre todos esses. E, diga-se de passagem, o único estado onde tivemos 2 deputados estaduais eleitos dentro das Forças Armadas foi o estado de São Paulo. Então, muito nos honra, né, capitão, com essa representatividade. Só acrescendo, um amigo Teodoro ali no canto, que eu não tinha visto, pequeno, né, tá diferente. Enfim, e uma das primeiras coisas que fiz quando assumi o meu mandato é tentar devolver aquilo que me fez estar até aqui, tentar devolver e homenagear a força de alguma forma. E assim eu fiz, logo na primeira semana, quando já colocado pelo capitão, fundei a Frente Parlamentar de Implementação das Escolas Cívico-Militares no estado de São Paulo, cujo qual eu tenho a grande satisfação de anunciar que no ano de 2020 teremos a primeira escola cívico-militar, que será na cidade de Campinas. Fiz a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Tiros de Guerra esse que muitas vezes é negligenciado pela nossa sociedade civil e até às vezes pela até a nossa própria força. São 75 tiros de guerra no estado de São Paulo, 1/3 de todos os tiros de guerra do território brasileiro. Então temos percorrido e homenageado esses atiradores que servem o serviço militar obrigatório e não recebem R$1 para isso. Colocam-se à disposição, gastam dinheiro e muitas das vezes não têm nem o reconhecimento. E vindo aqui na casa, corremos para também reaver a nossa carteira do oficial R2, cujo qual eu peço até para assistência colocar algumas imagens. Tivemos com o presidente da República fazendo essa solicitação, tendo em vista que em 2015 a carteira do oficial R2 ela foi sustada por um decreto presidencial da então presidente Dilma, e nós não tínhamos essa representatividade. Nada mais é do que representatividade. Em termos de efetividade, acaba não tendo, mas é um justo reconhecimento por aqueles que se colocaram à disposição da sociedade, que lutaram, que gastaram boa parte do tempo da sua vida e não tinha um simbolismo, né? Foi sustado esse simbolismo em 2015. Então, tivemos no Palácio, tivemos no Ministério da Defesa, para reaver essa carteira, e tivemos a grata notícia, a grata satisfação, que no ano que vem vai ficar de responsabilidade das forças essa reorganização, e com certeza vamos reaver a carteira do oficial R2. Esse é o primeiro passo. Depois, particularmente, vamos estender essa luta aos sargentos técnicos temporários, aos cabos e soldados, mas tudo progressivamente. Então, eu tento, como parlamentar, como representante das Forças Armadas, tentar retribuir, embora que singelamente, e uma pequena parte, tudo aquilo que a Força me deu. A data de hoje ela é muito relevante, ela faz simbolismo ao dia 4 de novembro, o dia do nascimento do nosso patrono, Correia Lima, muito bem colocado pelo coronel na leitura da ordem do dia. Para quem não conhece, o Correia Lima, que foi promovido pós-mortem a tenente-coronel, ele que foi o criador do CPOR, né? Em 27, fundou o CPOR no Rio de Janeiro, em 28 em Porto Alegre, e em 30 em BH e em São Paulo. Acabou não tendo a felicidade de ver ele florescer, porque foi covardemente assassinado na Revolução de 30, e com isso teve
a sua promoção pós-mortem para tenente-coronel. Ele foi assassinado, então, quanto major. E ele deu um pontapé inicial para estarmos aqui hoje, para que em 32, na data mais importante que temos dentro do nosso Estado, tivéssemos oficiais R2 batalhando. Que na Segunda Guerra Mundial, principalmente na campanha da Itália, metade dos nossos oficiais fossem R2. Entre eles, o senhor Apolo Miguel Resque, que foi o oficial mais condecorado de toda a Segunda Guerra Mundial do Exército Brasileiro. Então, era um oficial R2, que muito nos brindou, e eu vou fazer um pouco da leitura de sua biografia, de forma rápida, porque é um herói, é um nome que para muitos, até entre nós militares, é desconhecido, né? Não teve, inclusive, a título de curiosidade, durante o seu funeral, em 99, o exército americano mandou representação e nós não. Então, culturalmente, é um nome que precisa ser propagado e nós, como militares, muitos R2 aqui presentes, alunos que ostentarão, serão aspirantes e serão oficial R2, têm que conhecer esse nome para nós divulgarmos as nossas raízes e os nossos heróis. Apolo Miguel Resque, nascido no Rio de Janeiro em 9 de fevereiro de 1918 e morreu em 21 de janeiro de 99. Combatente, oficial R2 do Exército Brasileiro, pertenceu à Força, contingente militar brasileiro que participou na Segunda Guerra Mundial. Participou de combates na Itália, mais precisamente Monte Castelo e La Serra. Por sua bravura e destacada atuação nos campos de batalha na Itália, recebeu diversas condecorações no Brasil e também nos Estados Unidos. Em 12 de 12 de 44, em Monte Castelo, comandava o seu pelotão. O tenente Apolo conquistou uma importante posição alemã após violenta batalha. Pela bravura demonstrada nessa ação, o tenente Apolo foi agraciado com a medalha Silver Star pelo alto comando americano. Entretanto, o tenente Apolo viria a demonstrar novamente a sua coragem, determinação e desprendimento quando, em 24 de fevereiro de 1945, conquistou La Serra, à frente de seu pelotão, atravessando extenso campo minado e sob pesada resistência inimiga. Ferido e em posição vulnerável, conseguiu suportar os contra-ataques dos alemães e, apesar do poder de fogo inimigo, logrou repeli-los e ainda infligir-lhes severas baixas. Por essa magnífica atuação, o tenente Apolo, já no hospital de campanha, ouviu pela rádio BBC de Londres a seguinte notícia: o comando aliado na Itália resolve louvar um oficial da Força Expedicionária Brasileira pelos seguintes motivos: cada ação em combate é um pretexto para evidenciar suas belas qualidades de soldado e a sua excelência no comando do pelotão, conduzindo a sua tropa ao objetivo com o exemplo da sua própria coragem. Conquistou La Serra, em cujas ruínas se manteve até ser evacuado, ainda lutando algumas horas depois de gravemente ferido. Sua posição estava cercada de metralhadoras inimigas, à esquerda e à frente e à direita, 6 ao todo. As mais próximas distavam cerca de 15 metros do objetivo alcançado e as mais afastadas em torno de 80 metros. Suportou contra-ataques e esteve cercado durante quase toda a primeira noite. Fez 5 prisioneiros. Ferido em combate, às 23 horas do dia 23, só pôde ser evacuado na manhã seguinte, às 10 horas, devido ao intenso bombardeio da artilharia e morteiros a que estava sujeita a sua posição. Sua audácia em marchar para o objetivo fixado, que sabia fortemente defendido, completou-se com a decisão de manter o próprio objetivo. Revelou bravura, firmeza e acerto de decisão, excepcionando calma em presença do inimigo, exata noção dos seus deveres em combate, a par de elevado sentimento de honra militar e superior capacidade de sacrifício. Foi condecorado com a medalha Campanha da Cruz Combate de primeira classe, medalha Sangue do Brasil, medalha de guerra do governo brasileiro.
Em virtude de sua destacada ação na Batalha de La Serra, o Tenente Apollo recebeu do governo dos Estados Unidos a Medalha Cruz de Serviços Notáveis, considerada uma das mais importantes condecorações americanas. Foi o maior herói da FEB, na condição de oficial R2, sendo um dos poucos combatentes em todo o mundo a receber essa tão importante condecoração. Então, acredito que muitos não conheciam a história do Tenente Apollo, mas muito nos honra com a sua trajetória, com a sua abnegação, e que nem colocamos no nosso juramento de defender a pátria com, se necessário, o sacrifício da própria vida. Ele colocou à disposição, foi alvejado, felizmente conseguiu continuar no combate, mas precisamos sempre cultivar os nossos heróis. E o próprio exército americano o brindar com essas condecorações mostra a sua relevante pessoa. Condecorações essas que particularmente me fizeram estar aqui hoje. Meu bisavô, que lutou em 32, quando recebeu uma medalha, passou para minha avó, passou para minha mãe, e que me fez, assim, quando menino, aspirar e me colocar à disposição da sociedade, pelo Exército Brasileiro, pelo serviço militar obrigatório, sim, e com isso, se não fosse o Exército, se não fosse a força, sem sombra de dúvida, eu não estaria aqui hoje. Mas, seguindo a linha de Correia Lima, os próprios CPURs e os NPURs se modificaram, conforme já colocado, começou por 3 anos, modificou para 2, e hoje nossa formação ela se completa em 1 ano. São 5 CPURs, 57 NPURs ao longo da nossa nação, sem contar com os inúmeros oficiais técnicos temporários que nos brindam durante a formação nos centros de preparação de oficiais da reserva, complementando a qualificação do Exército Brasileiro. E para materializar todo esse agradecimento, eu gostaria de convidar o Tenente Coronel Murrá, comandante do CPUR São Paulo, a receber uma homenagem e uma placa alusiva a esse dia. Por favor, Coronel. Representando o nosso comandante militar do Sudeste, general de Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos, gostaria de convidar o Coronel Blaskovski, assessor parlamentar do Comando Militar do Sudeste, a receber a placa em nome do nosso general. Representando os futuros oficiais e aspirantes oficiais, gostaria de convidar agora o aluno oficial Luiz Eduardo Granja.
Fico muito contente em poder homenagear, primeiramente, o comandante militar Sudeste, em nome do coronel Blaskovski, né, que comanda, inclusive, a nossa região militar, que acaba regendo todos os oficiais R2, o coronel Murrá, que é o coordenador do CPUR, o comandante do CPUR e coordenador dos NPURs, e o aluno, diga-se de passagem, surpresa, aluno Coimbra, mas não é parente meu, é coincidência de sobrenome, né, que é o destaque da intendência, confere? Aluno destaque da intendência, que no dia 30 vai se formar e vai ter uma honra em ombrear conosco a estrela de oficial. No dia de hoje, os oficiais R2, conforme já colocado pelo coronel e pelo capitão Castelo Branco, ocupam diversos cargos e papéis relevantes dentro da sociedade. É a reserva ativa, a reserva que não esquece os valores, não esquece as virtudes, não esquece as batalhas, as missões, que temos oficiais R2 em todas as missões. Conforme já colocado aqui, desde 32, a Segunda Guerra Mundial, as missões de paz, né, entre elas o Haiti, as intervenções federais no Rio de Janeiro, aqui temos meu amigo Tenente Lazarin, que esteve presente em algumas, as missões humanitárias, as grandes operações, estão sempre ombreadas com oficiais R2. Muito também brindado pela reserva, pelas nossas associações aqui presentes, a ORI, a BORE, CNOR, né, a Associação Campineira de Oficiais da Reserva, cujo qual agradeço a presença de todos, e são braço forte e mão amiga importante da sociedade com o Exército. Eles que estendem a mão aos oficiais enquanto na ativa, estendem a mão aos oficiais quando passam para a reserva e muitas das vezes auxiliam a própria força, né, trazendo e capitaneando recursos, situações que, pela liturgia da formação militar, o militar da ativa acaba não conseguindo fazer. Então, gostaria de saudar a importância das associações aqui presentes e agradecer, juntamente com a SOAMI, né, todos que brindam, independente de já não estar mais vestindo camuflado, hoje estar com terno e gravata, mas compactuam dos mesmos valores e continuam batalhando pelaquilo que acreditam. Por fim, eu gostaria de encerrar com uma famosa frase do general Otaviano Costa, que a farda não é uma simples veste que se despe com facilidade ou até indiferença, mas uma outra pele que se adere à própria alma, irreversivelmente para sempre. Parabéns aos oficiais R2, vibrem pelo seu dia, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Devolvo a presidência desta sessão solene em homenagem ao oficial da reserva, ao deputado Tenente Coimbra. Destacar a presença do meu amigo líder do governo, Carlão Pignatari, Thiago Auríquio, nosso deputado estadual também. E para finalizar a presente sessão solene, gostaria de convidar a todos para entoarmos a canção do Exército. Somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa guarda, brilha agora, já vitória. Em nosso valor sincero, toda a esperança, um povo alcança.
A paz queremos conquistar, a guerra só nos causa dor. Por esse a pátria amada, por um dia rajada, lutaremos sempre. Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril pelo Brasil, no coração nosso, enquanto a nação inteira frente a mim correr. Se dermos por ela, bebida agora, cuja vitória, nasce ao Brasil fora, oferta a igualdade, o filho já te mata salvar, bebida agora, cuja a paz queremos comprovar, a guerra só nos causa dor. Por essa pátria amor, paz queremos comprovar, a guerra só nos causa dor. Por essa pátria amor, Está encerrado a presente sessão solene. Muito obrigado pela presença de todos. Viva o Brasil!